Fala galera, acabei de ser parado aqui na rua por um camarada que é estudante de História e é de Direita. Veio falar comigo aqui na boa, uma educação. Falou que me acompanha lá no meu canal, mesmo pensando à direita, né? Tu acompanha lá no canal, mas fala aí, meu compadre, como é teu nome mesmo? Marcelo. Fala aí. Então assim, eu na condição de professor, eu gosto muito de apresentar ao meu aluno os dois lados da história. Eu gosto muito de falar de história, sabe? Os avanços da direita e os avanços da esquerda. Para mim, os dois somaram muito com a sociedade. Eu vejo o trabalho de Karl Marx, o Capital, o Manifesto do Partido Comunista e admiro bastante, entendeu? Embora eu sendo cristão, eu não vou botar esse termo, não adiro, né? Uhum. o que ele pega quando ele fala que a religião é o ópio do povo. Talvez seja uma interpretação minha errada, entende? Mas assim... Eu sempre quis te perguntar isso. O que um Estado comunista seria interessante para o Brasil? O Estado comunista, na minha opinião... Primeiro, né? Valeu, irmão. Uma satisfação. Vamos lá. O Estado comunista, ele seria interessante não para o Brasil, porque o comunismo ele é internacionalista por natureza. Isso significa que a gente acredita na força do trabalhador e não na força das fronteiras feitas por guerras e construída pelo que a gente entende como materialismo histórico, que nada mais é do que o mundo que foi construído, as relações que a gente tem hoje, todas construídas, calcadas em quem detém a infraestrutura, ou seja, quem tem grana e quem não tem. Por isso que o Estado comunista, né, na verdade uma nação comunista, ela nunca vai existir como nação, como parte do mundo, um pedaço do mundo. A gente entende que para o comunismo, que é a ausência do Estado, é o fim do Estado, ele precisa estar internacionalizado, ele precisa estar em todo o planeta, ou pelo menos em grande parte, ele precisa ser o sistema preponderante. Hoje o nosso sistema preponderante é o capitalismo. Aí, enfim, você é de direita, mas você é conservador ou liberal? Eu me considero, embora eu entenda pouco sobre isso, não tenho conhecimento tão influente, eu sou conservador. Sou conservador. Imagina, você é cristão, você é católico, evangélico? Sou cristão mesmo, evangélico. Evangélico, né? Porque o que acontece? Quando você fala do ópio do povo, primeiro que a conjuntura, eu não lembro exatamente, eu não tenho certeza se Karl Marx falou exatamente isso, ópio do povo. Mas não tenho dúvida que ele fez críticas à religiosidade cristã. Não da época, até hoje, porque ela é calcada nos conceitos conservadores, a verdade é essa, e que na nossa visão, na visão de quem é materialista, e a gente acredita que a religião, eu não falo da religiosidade, eu falo da religião, das igrejas, elas também foram construídas com base em interesses materiais. Então, a existência das religiões em si, ela também é calcada nessa coisa da briga pelo poder material, na briga pelo dinheiro e por aí vai. Por isso que existe uma rejeição, porém, que fique claro, isso não é unanimidade, tem muito comunista cristão e a experiência cubana, por exemplo, hoje, a experiência cubana, a própria experiência da União Soviética, foram experiências que toleraram de forma perfeitamente plausível as igrejas, e não é verdade que o comunismo sai fechando igreja, porque a gente acredita numa transição de uma sociedade que a gente vive, que é uma sociedade capitalista, para uma sociedade ideal onde cada um, conforme suas habilidades, vai oferecer e recebe conforme suas necessidades. É um mundo de utopia, a gente é utopista por natureza, e a gente acredita dessa forma, que a gente vai viver, que a gente precisa viver em vida, né? Enquanto a gente tiver energia para viver, a gente precisa lutar por uma sociedade ideal. O que é o conservadorismo? Na minha opinião, né? Pelo que eu entendo no conservadorismo, é a visão de que não adianta lutar, não adianta querer mudar a sociedade, não adianta acreditar numa sociedade diferente, porque a realidade ela se faz por ela só. A vida ela se resume por ela mesma. Ou seja, viva a vida e não enche o saco, acorda cedo, vai trabalhar, não reclama e seja feliz assim. Eu entendo por que eu sou comunista, porque eu não acho isso justo, eu não consigo acordar e simplesmente
vou trabalhar e tá aí a desigualdade, tem gente passando fome, tem gente na rua, enquanto tem gente com muita fartura que não precisa e a gente não tem que fazer nada. Em resumo é isso. Enfim, meu camarada, pô, o que mais que você... Assim, cara, eu gosto... Vou te mostrar agora o meu lado esquerdista, né? Eu acho muito interessante. Tirando o movimento no left, eu acho muito interessante o que a Revolução de 17 fez, né? 17? 17. 17. Outubro de 17. Tirar os czaristas do poder, entendeu? E botar o povo. O que Trotsky fez junto com o Lenin. Então tu já não é tão... esquerdista, não, tu não é tão conservador assim. Isso o conservador raiz, ele tende a ser monarquista, né? Ele acreditar no absolutismo e tal. Por conta disso. A Revolução realmente foi uma experiência muito avançada do que a gente fez. Principalmente com Lenin ali, né? Aí depois tem as discussões todas do como que a Revolução poderia andar. Enfim, aí vem todas as divisões da esquerda em relação aos leninistas, aos marxistas-leninistas, aos trotskistas e stalinistas, né? Mas a Revolução foi uma experiência fantástica, mas fato é que houve erros durante o governo da União Soviética, durante a União Soviética, e houve muitos acertos também, né? Isso significa dizer que a Revolução foi uma experiência muito grande. A gente acredita que o capitalismo, se você pegar o capitalismo a partir de 1500 ali nas grandes navegações, a expansão da sociedade feudal ali, as grandes navegações, a gente vai avaliar que o capitalismo já tem lá os seus mais de 500 anos. O conceito comunista de 1848, 49, né, quando o Marx, junto com Engels, escreve o Manifesto Comunista, ele tem menos de... É comunista. A gente acredita piamente. Por quê? Ainda que seja com base no acerramento da crise capitalista, por conta do que está acontecendo aí, que é o fim da mão de obra formal, democratização da informação, tudo isso o capitalismo faz para ganhar dinheiro, porque ele visa o lucro, mas tem um efeito colateral nisso, que é o aumento da consciência de classe progressivo nos trabalhadores. Os trabalhadores ficam mais conscientes. O povo, né? O povo, não fala aquele que vende a sua força de trabalho para sobreviver. E aí a gente acredita que isso vai gerar uma sociedade ideal, assim, pro bem ou pro mal, porque a gente vai chegar lá, porque em algum momento as pessoas não vão mais tolerar exatamente a desigualdade e a opressão do capital. Agora é uma luta. Está acontecendo também atualmente, né? O povo tem muita gente contra e a favor, mas não tá se conformando com o que está vendo. Contra o governo Bolsonaro e a favor também. Antigamente você via uma formação mais parasita, entende? Tipo assim, até mesmo antes do governo Lula, você via, tipo assim, a expulsão o impeachment do Michel Temer. Muitas pessoas falam que foi a imprensa que tirou o Michel Temer, não foi o povo, entende? Pela manipulação da imprensa. Hoje em dia não, entende? Você vê uma população mais ciente das coisas, entende? Talvez... Né? Agora vamos lá, Marcelo, né? Marcelo, você ainda vota em Bolsonaro, cara? Cara, eu vou te falar... Fala a verdade, ainda Vamos lá. Eu, na condição de professor, eu gosto muito de... Uma coisa que eu já ia falar já. Uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu lido com guardas mulher. Eu conscientizo elas que o papel da esquerda foi tão presente, que para ela chegar a ser uma guarda mulher, tiveram que muitas mulheres lutarem, entendeu? Para chegar ao que é hoje. Policial mulher, guarda mulher, essa profissão que era mais masculina, que é tal o machismo, entendeu? Então assim, a respeito do presidente, cara, eu até não encontrar outro que na minha opinião seja melhor, eu não consigo votar sem ser o presidente Bolsonaro. Mas tudo bem, seja melhor, mas ele é cara, na boa, ele é bom em quê, cara? O que ele fez de... Me fala uma coisa que o Bolsonaro fez de bom, cara, como presidente, cara. Uma coisa que ele melhorou a vida do povo aí. Não, isso ele melhorou a vida. Cara, tem gente que fala que eu sou até anarcocapitalista. Por causa de quê? Pra mim, sinceramente, tudo que tá ali, todo mundo que tá ali tinha que meter o pé. O Brasil tinha que ter um reset, minha opinião, agora não estou falando professor, tinha que ter um reset, não sei se comunista, não sei se anarco, mas vamos lá. A gente tem
governos que entregam o Brasil, que entregaram o Brasil para certas categorias de classes, por exemplo, petrolíferas, desculpa o erro. Petroleiras. Mas como assim? Não entendi. Como assim? Pode falar, é o quê? Tu acha que o PT entregou para alguma coisa? O que é? Assim, cara, esse arrombo do NBS que teve. Do BNDES? BNDES. Cara, o BNDES, você sabe como é que funcionou essa situação, não? Não muito bem. Então, deixa eu te falar. Governo Lula, o que é o BNDES? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Isso. E social. E é um banco que é financiado pelo meu imposto, pelo teu imposto, que serve para desenvolver o país, o nome já diz. Beleza, esse banco estava parado nos governos de Fernando Henrique, nos governos do social-liberalismo do PSDB. E aí, o que o Lula fez? O Lula injetou dinheiro no BNDES e fez o BNDES gastar o dinheiro que tinha para investir no Brasil. Só que existe uma estratégia a nível internacional, porque o Brasil não está sozinho no mundo, que é uma estratégia de se aliar a países interessantes. O Brasil tem um histórico de se aliar aos Estados Unidos, né? A gente tem esse histórico de ser quintal dos Estados Unidos. E o que o Lula fez junto com o Celso Amorim, que foi o chanceler dele, ou seja, o ministro de Relações Exteriores, o que o Lula fez foi fazer novas parcerias e trazer independência para o Brasil. Como que ele fez isso? Do mesmo jeito que os Estados Unidos faz há 200 anos. Então, em certas maneiras, ele empresta dinheiro sim para fazer determinadas obras ou determinadas estruturas em países que para a gente é estratégico. Cuba era um país estratégico? Sim. Cuba é um país estratégico? Sim. Por conta do potencial que Cuba tem em relação aos médicos, de ter uma boa relação com Cuba é dizer para os Estados Unidos, olha, eu não vou rezar na tua cartilha, eu posso ter uma boa relação com Cuba sim. Isso não significa que a gente vai cortar relações com os Estados Unidos. Então, em resumo, Lula, através do BNDES, emprestou dinheiro para Moçambique e todos esses países que o Brasil emprestou, ele não emprestou diretamente para o país. O dinheiro foi para empresas brasileiras para fazer construções naquele país. Ou seja, o dinheiro sequer saiu da mão do brasileiro em si. E quem estava pagando a conta era esses países, sim. Né? O Brasil emprestava, só que as empreiteiras eram próprio brasileiro. Então, final da conta, hoje, todos esses países juntos devem ao Brasil 1,7 bilhão de reais. Hoje, já com juros. 1,7 bilhão de reais foi o calote que esses países deram. 1,7 bilhão de reais, para mim, para você, é muito dinheiro. Para o Brasil, cara, é nada. É nada. 1,7 bilhão não é 1/3 do fundo eleitoral que o Bolsonaro aprovou. E sabe o que significa dizer? Que esse valor, estrategicamente, estava sendo muito bem utilizado. Tomamos um calote? Tomamos, mas não é o fim do mundo. Só em emenda parlamentar, o Bolsonaro já liberou 30 bi para o Centrão fazer, sabe o quê? Construir pracinha, fazer maquiagem pracinha para fazer eleição. Em resumo, irmão, eu acho que isso daí é uma falácia. Eu considero essa coisa de o Lula emprestou dinheiro para coisa. Isso aí é uma falácia, porque quando você faz a conta, não representa nada, não prejudicou o país, pelo contrário, só ajudou. Você sabia, por exemplo, que todo o minério, os minérios de Angola, né, o acordo do Cone Sul que o Lula fez, os minérios de Angola, hoje, são empresas brasileiras que estão lá, é a Vale do Rio Doce que está lá, é a principal mineradora dos minérios de Angola. Isso significa que foi uma política de expansionismo independente dos Estados Unidos. Uma puta de uma política econômica que o Lula fez. Tanto é que hoje qual é o nosso maior parceiro comercial? É a China, não é mais os Estados Unidos. Quem construiu isso? Quem construiu essa independência? O Lula, os governos do PT. E isso é bom para o Brasil, porque se os Estados Unidos começa a querer colocar embargos e mandar na nossa política, a gente não tem só ele, a gente não depende só dele, a gente tem outras relações. Perceba que eu não estou defendendo aqui relações com países comunistas só, não. Eu estou defendendo relações plurilaterais, assim, que a gente possa fazer acordos, principalmente com acordos que países são iguais aos nossos. O que o Lula fez quando fez acordo do Cone Sul? O que é o sul do mundo? São os países mais pobres. Lula virou e falou, junto com o Celso Amorim, junto com o próprio Mandela na África do Sul, na época, falou assim, vamos fazer acordo entre a gente, para a gente se autoajudar, para a gente se ajudar entre si e não ficar tão dependente do norte. É isso, esse é o tipo de política, essa é a tal política que os bolsonaristas falam de papo cheio que a gente está ajudando o país comunista. Tá mas vendo esquece disso tudo.
Isso E que eu outra, concordo com você. deixando claro, Lula não é comunista, o governo não foi comunista, o governo do PT foi um governo social-democrata e um governo que avançou em todas Até as que demandas se fosse sociais. socialista, ele ia dominar o Brasil com mão de ferro, né? Não necessariamente, cara. Você tem experiências ruins de governos voltados ao socialismo, experiências de autoritarismo. Mas é aquilo, cara. A gente tem que parar com essa ambiguidade de achar que ou é 100% bom ou é 100% ruim. Como eu acabei de falar, a União Soviética teve erros e teve acertos. Agora, isso não muda nem um centímetro de... Não é porque a União Soviética teve erros e acertos que a gente vai deixar de acreditar no nosso ideal, que é uma sociedade justa e igualitária do comunismo. Ou seja, Cuba foi uma experiência interessantíssima, que com erros e acertos está lá com uma sociedade 100% civilizada, sem analfabetos, com educação de altos níveis de educação, saúde e segurança, porém uma sociedade pobre, do ponto de vista de um capitalista como nós, do ponto de vista de um país capitalista como o nosso.